Bom, boa tarde, gente. Muito boa tarde a todos. Como eu falei no grupo do Zap, hoje nós vamos tentar fazer aqui o videozinho do módulo 2, o roteiro 2 do ERG que a gente está fazendo esse ano. Hoje a gente vai estudar sobre Allan Kardec, a codificação espírita, né? Que é o roteiro 2, com o título Allan Kardec, o professor e o codificador. Nós vamos ver um pouco da história de Allan Kardec, bem mais resumida, né? mais uma síntese. Então eu queria que vocês depois se interessassem pelo assunto, para saber que é Allan Kardec, dá uma olhadinha aí, que eu coloquei ontem no grupo do Zap, o roteiro 2, que a gente ia estudar o texto, né? Um pouco mais longo ele lá, são 17 páginas esse texto. Já aqui já está um pouquinho mais resumido, né? A gente vai só dar uma pincelada para a gente não ficar sem conhecer esse assunto. Então vamos lá, vamos começar o estudo pela ERG aqui. Ó. Hoje nós vamos trabalhar o modelo 2, módulo 2, a codificação espírita. Hoje é o roteiro 2, o assunto é Allan Kardec, professor e codificador. Vamos saber quem é o professor Rivail. Vamos estudar sobre as obras didáticas, o ensino intuitivo, o exercício das funções diretivas e educativas. Esse PPT aqui, esse PowerPoint, está disponível na FEB também, que disponibiliza para ajudar no multimídia do curso, né? A formação acadêmica do professor Rivail. O professor Rivail fez em Lyon os seus primeiros estudos e completou em seguida a sua bagagem escolar na escola de Pestalozzi, em Yverdon, Suíça. Pestalozzi foi um dos pioneiros da pedagogia moderna, influenciando profundamente todas as correntes educacionais. Rivail era um aluno dedicado, se tornou um dos mais eminentes discípulos do mestre. Aos 14 anos de idade, se tornou um dos mais eminentes discípulos do mestre. Aos 14 anos de idade, já ensinava aos seus colegas menos adiantados. Rivail, naquela época, essa escola de Verdun, os alunos que mais se destacavam, que tinham um maior conhecimento, que dominava bem a matéria, eles usavam eles como monitores. Como a UFRJ faz com os meninos, fora do horário, né? Eles monitorarem alguma turma, aqueles alunos que estão um pouco mais atrasados no entendimento da matéria. Então eles fazem essa monitoria para que esses próprios alunos ajudem os próprios alunos. Então Rivail era um desses. Ele monitorava uma turminha lá nessa escola. E depois que ele cresceu, ele praticamente, quando o Pestalozzi saía para fazer algum problema, demorava um pouco mais de uma semana, um mês, era Rivail que ficava em direção da escola, pela tanta confiança que ele pegou de Pestalozzi. Ele foi realmente um discípulo de Pestalozzi. Aqui, ó, muitíssimas vezes, quando Pestalozzi era chamado pelos governos para fundar institutos semelhantes ao de Verdun, confiava a Denizar Rivail o encargo de substituí-lo na direção da escola. Então, Kardec, ele era o substituto nessa escola de Pestalozzi, na Suíça. Aqui nós temos aqui a foto de Pestalozzi e Kardec, um pouco mais novo do que ele, a gente conhece ele depois que ele começou a fazer a doutrina, codificar as obras básicas. Aqui nós temos aqui, o exercício das funções diretivas e educativas. No início de 1825, Kardec dirige a escola de primeiro grau, primeiro estabelecimento de ensino fundado por ele em Paris. Em 1826, funda o Instituto Técnico, que funcionou até 1864, o Instituto Rivail. Empregou-se como contabilista em 3 casas comerciais. Passou a dedicar-se, juntamente com o professor Levi Alves, à preparação de cursos noturnos para alunos de ambos os sexos. O professor Rivail. Rivail era um linguista insigne, conhecia a fundo e falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol e o holandês. Membro de várias sociedades sábias, notadamente da Academia Real de Arras. Como pedagogo, Rivail dedicou-se à luta para uma maior democratização do ensino público. A gente já tinha falado sobre Napoleão. Quem fez essa
essa passagem do ensino público na França foi Napoleão que implementou isso. Depois que Napoleão assumiu lá o Império Francês, algumas coisas que o Napoleão fez foram muito boas. Uma dessas foi o ensino público, que ficou como exemplo no mundo inteiro. O ensino público da França. Entre 1835 e 1840, manteve em sua residência, a Rua Sèvres, cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia Comparada, Astronomia e outros. Rivail utilizou-se do ensino intuitivo, processo didático preconizado por Pestalozzi. Nós vamos ver aqui na frente o que seria um ensino intuitivo. Aqui está explicando. Ensino intuitivo. O ensino intuitivo se funda na substituição do verbalismo e do ensino livresco, pela observação, pelas experiências, pelas representações gráficas, etc., operando sobre todas as faculdades da criança. Era um ensino que ele trabalhava mais o cognitivo da criança, né? Ele deixava aquelas aulas muito didáticas, né, de texto, de leitura, de expressão, de redação, para ir de uma área para observação, e com a experiência didática ali da criança desenvolvendo algum tipo de que eles preparavam a aulinha ali, e eles ali trabalhando aquilo ali cognitivamente, né, experimentando, fazendo processos quando a gente faz assim, como é que chama, gente? Processo de experiência ali na hora, ali, de pulmão, de mexer, de fazer isso e aquilo, nada de leitura. Então tinha uma característica dessa intuitiva, de fazer a criança trabalhar a mente, né? Aí aqui embaixo diz assim: esse método faz a criança pensar a seu modo, a caminhar com seus próprios pés e não com os pés do seu mestre. Enfim, a criança é estimulada em sua iniciativa pessoal. Princípios pedagógicos do ensino intuitivo. Aqui a gente vai ver o que é esse ensino intuitivo dentro de uma área pedagógica. Cultivar o espírito natural de observação das crianças, dirigindo-lhes a atenção para os objetos que as cercam. Cultivar a inteligência, observando um comportamento que habilite o aluno a descobrir por si mesmo as regras. Proceder sempre do conhecido para o desconhecido, do simples para o composto. Evitar toda atitude mecânica, levando o aluno a conhecer o fim e a razão de tudo que faz. Conduzi-lo a palpar com os dedos e com os olhos todas as verdades. Só confiar à memória aquilo que já tenha sido apreendido pela inteligência. Olha só a capacidade mental, né, que Allan Kardec já tinha, conhecimento que ele já trazia de Pestalozzi. E ele praticamente empregou esse dentro da codificação lá das obras básicas. Olha só que interessante. As obras didáticas, né? Kardec escreveu muitas obras, muitos livros dentro da área de educação também. Foi autor de inúmeras obras de educação, entre as quais podemos citar curso prático teórico de aritmética, curso completo teórico prático de aritmética, escola de primeiro grau, plano composto para a melhoria da educação pública. Essa obra mereceu destaque, prêmio nacional na França. Os 3 primeiros livros de Telêmaco, gramática francesa clássica, memória sobre a instrução pública, qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época, discurso pronunciado por ocasião da distribuição dos prêmios de 14 de agosto de 1834, programa dos estudos, segundo um plano de instrução da KLD, Rivail, manual dos exames para certificados de capacidade, soluções de exercícios e problemas do Tratado Completo de Aritmética, projeto de reforma referente aos exames e aos educandários para mocinhas, catecismo gramatical da língua francesa, gramática normal dos exames, ditados normais nos exames, ditados da primeira e da segunda idade, ditados da primeira e da segunda idade, volume 2, curso de cálculo mental, programa dos cursos usuais de física, química, astronomia e fisiologia, programa dos estudos da instrução primária, tratado de aritmética. Rivail é conhecido pela sua inteligência, discernimento e ponderação, tornando-se amigo de Victor Hugo, Théophile Gautier, Camille Flammarion
e outros conhecidos e ilustres pensadores franceses. Seu nome era conhecido e respeitado, e muitas de suas obras foram adotadas pelas universidades da França. Por isso que Rivail, né, o Hippolyte Denisard, ele mudou o nome dele, de tipo um apelido, né, um pseudônimo chamado Allan Kardec, de uma reencarnação passada dele, de um druida francês, na Gaillac, né, no terreno hoje onde é a França. Ele assumiu esse nome de Allan Kardec para que o nome dele, como Hippolyte Denisard Rivail, não viesse dar muito crédito à obra básica que ele fez, porque o nome dele ia fazer muitas pessoas irem até o Espiritismo por causa da pessoa dele. Então ele não queria isso, ele queria que as pessoas viessem até o Espiritismo para entender mesmo o que é aquilo. Então ele adotou o nome de Allan Kardec, para não comprometer todo o trabalho espiritual que ele fez. A biografia desse estudo está aí. Para entender Allan Kardec, São Paulo, Entendendo o Espiritismo, Editora Aliança, Revista Mensageiro, 1/7/2000. O menino Hippolyte. O nome Hippolyte, Leon Denisard Rivail, data de nascimento, 3 de outubro de 1804, nasceu na cidade de Lyon, na França. O pai Jean-Baptiste Antônio Rivail, o Rivail, mãe Jeanne Louise Dormel. Educação, aluno de Pestalozzi, né, de 1808 a 1817. Atuação na família, ela advocacia, juíza e professora. Seu interesse, estuda ciências e filosofia, ou foi a parte da educação que mais ele se destacou, né, as ciências e a filosofia. O professor Rivail, em meados de 1825, dirige a escola de primeiro grau, primeiro estabelecimento de ensino por ele fundado em Paris. Em 1826, ele cria a instituição Rivail, ou Rival, um instituto técnico que funcionou até 1834. Dedicava-se também na preparação de cursos noturnos para alunos de ambos os sexos. Rivail era poliglota, conhecia a fundo e falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol e o holandês. Era membro de várias sociedades, notadamente da Academia Real de Arras. Nas principais obras de Rivail, a gente já falou lá atrás, né? Aqui ele dá uma diferente, o curso prático teórico de aritmética, o curso completo de aritmética e os anos, né? Então isso aqui a gente já viu lá atrás. Agora vamos ver Kardec, a missão de Kardec, né? Qual foram os primeiros contatos com os fenômenos mediúnicos das mesas girantes, né? Em 1854, os primeiros estudos mais sérios dentro da área do espiritismo, começou em 1855. As notas de desempenho da missão, que a gente vai ver também, está lá embaixo, 12 de 6 de 1856. O nome é Allan Kardec, a gente acabou de falar. A atuação de Kardec na codificação da doutrina espírita, com a divulgação, né? E a desencarnação de Kardec, em 31 de março de 1869. Kardec e as obras espíritas. O que a gente mais comum, né, que a gente mais conhece, eu destaquei aqui em vermelho, né, que é o Livro dos Espíritos, que ele escreveu em abril, terminou de escrever em abril, né, o lançamento, abril, 18 de abril de 1857, o Livro dos Médios, esse aqui, 15 de janeiro de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 1864, o Céu e o Inferno, em agosto de 1865, a Gênesis, 16 de janeiro de 1868. Então esses 5 aqui, que está em vermelho, são os que a gente conhece como Pentateuco do Espiritismo, né? São as 5 obras básicas, a base do Espiritismo, né? O trabalho inicial de Kardec, ele nos deu essa base dentro do conhecimento dos Espíritos. Mas nós temos 3 aqui, que não é tão divulgado assim, mas que são tão boas quanto as obras básicas, né? Nós temos aqui a Revista Espírita, 1º de janeiro de 1858. A Revista Espírita acho que são poucas revistas, se eu não me engano, era 1 por mês que a Kardec lançava, então não deu muita coisa não, porque depois ele parou, né? O que ele fazia com a Revista Espírita? Kardec pegava as questões, principalmente com a Gênese. A Gênese ele fez muito isso, ele pegava as questões, colocava nas Revista Espírita, antes de lançar no livro, e colocava ali na Revista Espírita para que as pessoas falassem o que achavam daquela matéria, daquele quadro, e ele pegava aquilo, fazia uma formatação
se fosse uma coisa validada, uma coisa correta, onde as pessoas realmente tinham um entendimento e achavam que era aquilo, não fosse uma coisa muito fictícia, muito fantasiosa, onde que as pessoas entendiam o que estava sendo escrito por Kardec, ele pegava e lançava nas codificações que ele estava fazendo. Um livro do Espírito, um livro do Médio, o Evangelho segundo o Espírito, o Céu, o Inferno e a Gênesis. Ele usou muito essa questão quando ele escreveu o Céu, o Inferno e a Gênesis. Ele colocava muito artigo na Revista Espírita, da Revista Espírita, depois de divulgado, de debatido, de discutido, ele vinha e lançava dentro das codificações que ele estava escrevendo. Depois nós temos aqui o que é o Espiritismo, que é muito bom também. Ele escreveu em julho de 1859. E as obras póstumas, que foi depois do desencarne de Kardec, provavelmente foi o Gabriel Delane ou o Leon Denis. O Leon Denis que ficou responsável, depois que Kardec faleceu, pela continuidade do estudo do Espiritismo em Paris, né, quase no mundo inteiro. O Leon Denis que assumiu isso. Então, obras póstumas foi, provavelmente, tenho quase certeza, que foi eles que fizeram um catado do que Kardec já tinha deixado, sem publicar, não deu tempo de publicar. Aí publicaram em obras póstumas, que é muito boa também. A missão de Kardec, né, a missão do Espiritismo, a gente vai ver aqui, ó, quais foram os primeiros contatos com os fenômenos mediúnicos, quais foram os primeiros estudos sérios do Espiritismo e as notícias de desempenho da missão. O senhor Fortier, escrevendo a Kardec, conversando com Kardec, ele que levou esse assunto para Kardec, porque Kardec ele era adepto do magnetismo. Kardec estudava o magnetismo de Franz Anton Mesmer, que era o pai do magnetismo naquela época. Ele lançou um livro lá e Kardec estudava muito a parte de magnetismo. E magnetismo e espiritismo tem muito a ver. São praticamente um paralelo, né, de ideais. E o senhor Fortier, que foi o que levou esse assunto do espiritismo, das coisas que estavam acontecendo nas mesas gerais, a Kardec. E ele disse assim: já sabe a singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo, parece que já não são somente as pessoas que se podem magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas girem e caminhem à vontade. O que Fortier entendia? Fortier entendia que aquelas pessoas que estavam ali ao redor da mesa criavam uma situação de magnetismo, que o magnetismo daquelas pessoas que saíam das mãos dela influenciava o comportamento daquela mesa. Era assim que Fortier pensava, que o magnetismo das pessoas fazia a mesa girar. E Kardec respondeu: mas a rigor, isso não me parece radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes e fazer com que eles se movam. Olha só como Kardec já entendia desse assunto. Ele falando que não era impossível isso, porque o magnetismo que sai de nossas mãos, né, que é o fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, ele perfeitamente pode fazer essa movimentação, que seria a telemetria, né? Telecinética, né, que fala, você movimenta objetos só com as forças da mão e o pensamento. Fortier: temos uma coisa muito mais extraordinária, não só se consegue que uma mesa se mova, magnetizando, como também que fale. Interrogada, ela responde. Fortier falou a Kardec isso, que as mesas faziam a batida do chão, respondendo as perguntas das pessoas que estavam em volta. Kardec respondeu assim: isso agora é outra questão. Só acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um ponto para fazer-nos dormir em pé. Aí Kardec começou a duvidar que aquilo seria impossível, porque, como ele mesmo disse, se existe uma inteligência por trás de alguma situação, então se tem uma causa inteligente, existe uma explicação para aquela causa inteligente. Porque se ela respondia, é porque tinha alguma coisa inteligente por trás daquilo. Kardec: eu entrevia naqueles aparentes futilidades, no passatempo que faziam naqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim estudar a fundo. Então Kardec ficou muito interessado depois que ele participou de uma daquelas rodadas de mesa lá, que eles faziam como show, né, na época.
As primeiras observações que Kardec fez. Os espíritos eram nada mais do que as almas dos homens. O que acontecia ali eram por espíritos de almas de homens já desencarnados. Prova de um mundo invisível, espiritual, através da comunicação. Que existia um mundo espiritual, do mundo que a gente conhece hoje, que é o nosso mundo material, através dessas comunicações espirituais. Individualidade dos espíritos. Cada espírito é um, ou seja, não existe coletividade de espírito. Cada espírito tem a sua personalidade, tem a sua individualidade. Kardec. Que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Aqui Kardec vai entrar numa parte onde ele começa a questionar a capacidade dele ser o decodificador, o codificador, como queiram, das obras espíritas. O escolhido, vamos dizer assim, o escolhido pela espiritualidade para que desenvolva esse trabalho. Aí ele pergunta: que causa poderia determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? O que poderia dar errado? Seria a minha falta de entendimento, a minha falta de capacidade de entender o assunto que eu estou estudando? Senhor, Kardec perguntando: pois que se dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. E os espíritos perguntaram para ele, mostraram para ele que ele foi escolhido, isso, pela capacidade, pelo discernimento que ele tinha. Tanto que Camille Flammarion ou Leon Denis diz que Kardec é o bom senso encarnado. Kardec era uma pessoa com bom senso. Ele tinha discernimento, sabedoria e questionava. Ele, dentro de um quadro não de arrogância ou petulância, mas de um quadro de tentar aprender, de sabedoria, de saber o que está acontecendo, de tentar entender aquela situação. E aqui eu coloquei aqui uma observação de uma reunião que teve em dezembro de 1861, na própria casa de Kardec, através do médico que ele usava, que era o Dambiel, questionando a respeito dos espíritos, da capacidade que ele tinha, o que aconteceria se ele não tivesse condições de acabar essa missão que foi dada a ele, se ele viesse a falhar nessa missão. Os espíritos falaram assim: não tem problema nenhum, nós já temos outros espíritos prontos para assumir o seu lugar. E foi assim que aconteceu. Eu vou ler devagarzinho. Essa aqui é a última parte. Em 22 de dezembro de 1861, em sessão realizada na casa de Kardec, através do confiável médium Dambiel, questionados a respeito, os espíritos responderam que ele não era insubstituível e o único ser humano capaz de desempenhar a missão, afirmando que ele não era insubstituível e o único ser humano capaz de desempenhar a missão. Quer dizer, não era só ele que existia naquele momento. É claro que a gente não pode também questionar a espiritualidade, que tinha mais de uma pessoa capaz. Mas Kardec, naquele momento, ele era o único. Mas se ele viesse a falhar, já teriam outros já preparados para isso, que é o caso do Leon Denis. Muitos dizem que seria o Leon Denis. E o único ser humano capaz de desempenhar a missão, afirmando: se o seu desempenho se interrompesse por uma causa qualquer, não faltaria a Deus outros que te substituíssem, dizendo que o substituto surgiria em momento oportuno. Fizeram duas revelações: a tarefa do substituto seria penosa em outro sentido, uma vez que teria de sustentar lutas mais rudes, acrescentando: a ti te incumbe o encargo da concepção, a ele o da execução. O que aconteceu depois que Kardec veio a desencarnar? Leon Denis sumiu. E Leon Denis começou a executar, a mostrar o que teria que ser feito por tudo que o Kardec deixou através dos espíritos. Toda a situação de desenvolvimento, de conhecimento e a prática do espiritismo. Tudo foi através de Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delane, essa turma toda. Então eles já estavam preparando isso. E em outro trecho, aqui, né? A ti te incumbe o encargo da concepção. Estou aqui, gente, ó. A ti te incumbe o encargo da concepção, a ele o da execução.
pelo que terá de ser homem de energia e ação. E em outro trecho, afirma que seriam duas situações diferentes, com a participação de personalidades também diferentes. Tu possuis as qualidades que eram necessárias ao trabalho que tens a realizar, porém não possuis as que serão necessárias ao teu sucessor. Esse possível sucessor nunca se soube. Aqui já é o comentário do autor, né? Esse possível sucessor nunca se soube quem seria. Quanto a Leon Denis, ninguém reuniu tantas qualidades e respeitabilidade para honrar essa posição de sucessor, mas nem ele nem seus contemporâneos cogitavam essa sucessão, pois a única coisa que desejavam era servir a doutrina e permaneceram indiferentes a essa questão. Depois que Kardec desencarnou, né, Camille Flammarion, Leon Denis, Gabriel Delane, uma turma grande que trabalhava com Kardec, ninguém se preocupou em substituir Allan Kardec, como aconteceu com Chico hoje. Chico desencarnou, o trabalho do Chico era do Chico, foi feito pelo Chico, ninguém mais poderia ter feito o trabalho que o Chico fez. E depois que desencarnou, ninguém mais fará o mesmo trabalho. É um trabalho agora diferente, dos próximos que virão aí, os espíritos missionários. Foi a mesma coisa com Kardec. Mas aquilo quer dizer que se ele falhasse, ele já teria uma pessoa pronta para isso. Mesmo que não fosse naquele momento, naquele ano, naquela época, naquele século, mas seria uma outra pessoa que já estava sendo preparada para assumir essa função. Gente, então nosso trabalho é esse aí. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Um assunto bacana sobre Allan Kardec. Vem sempre a crescer para a gente ficar um melhor entendimento do Espiritismo, para a gente saber que o Espiritismo não veio do nada. Simplesmente não foi criado por uma pessoa, porque a pessoa foi dissidente de uma certa religião que não aceitava aquilo e inventou o Espiritismo. Não. Kardec era católico, não era espírita, se tornou espírita depois. Ele não era espírita, ele veio se tornar espírita depois que ele começou a fazer esse trabalho. Ele era católico, a família dele era católica, a esposa dele era católica, todo mundo era católico na França. E vocês veem que ele, também depois a gente vai falar na frente sobre religião, que para ele o Espiritismo é ciência e filosofia, trata-se de ser religião por levar a Deus, né? Por debater, por ensinar algumas coisas de caridade e de bondade. Aí entra a religião. Então a gente fica sabendo que o Espiritismo não é uma coisa que apareceu do nada. Ela veio sendo trabalhada desde a época de Swedenborg, em 1825. Foi um dos precursores, até mesmo com Sócrates e Platão. Se a gente for lá na história de Sócrates e Platão, nós vamos ver que o pensamento de Sócrates e Platão bate de encontro com o Espiritismo. Então é isso aí, gente. Vamos agradecer por esse momento de oportunidade de termos feito esse estudo, e conforme se tudo der certo, nós vamos estar juntos brevemente, né? As coisas estão indo de uma maneira bem controlada, né? O vírus aí o pessoal está respeitando as condições dos governantes, né? Do prefeito, do governador, e vamos lá, e vamos manter a nossa calma, a nossa paciência, que a gente vai chegar lá no melhor com a espiritualidade que Deus sempre nos prepara, né? Sempre com fé e com a mente dentro do positivismo. Então vamos lá, agradeço a vocês pela paciência, e segunda-feira que vem, ver se a gente consegue fazer mais uma matéria. Fica com Deus, gente.